recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para levar entre as nações a minha boa nova, o Evangelho com alegria anunciar. Para levar entre as nações uma nova esperança, o Evangelho com alegria anunciar. Sereis sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do ar. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar, e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, para que menos depender, para o mundo estamos mortos, nossa vida escolhida está em Deus. Olha-se pro céu, pode, mais longe, além do mundo, ouve do céu. Boa noite, renovação! Busque o alto, sobre a mira, ele é o trono, onde está Deus? Aos santos celestiais. É isso aí, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Que alegria! Uma vida nova em Cristo. Venha experimentar, que alegria! Hoje, 7 de setembro, feriado, 7 horas, terça-feira, é dia de Fala RCC-BH. Esse programa, para cima, esse programa inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é fonte de alimento espiritual para todos nós e também direcionamento para a nossa vida. Estou muito feliz, estou alegre demais. Convidado super, hiper, mega, max especial na minha vida, na vida da Arquidiocese de Belo Horizonte, estará conosco aqui ao vivo o Arley Azevedo, nosso secretário-geral. É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Já curte aí essa live, compartilha com o seu grupo de oração. Muita gente em casa hoje. E vamos que vamos iniciar o nosso encontro dessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E o tema de hoje é confiança na adversidade. Olha isso, gente, como é necessário isso para nossas vidas no dia de hoje, não é assim? Então, na nossa live de hoje tem confiança na adversidade, que é este tema que foi desenvolvido agora, sábado passado, na nossa reunião do Conselho. E conforme eu tinha dito para vocês no mês passado, né? Hoje já é a primeira terça do mês de setembro. Nós vamos tratar em setembro, nessas 4 terça-feiras de setembro, sobre 4 funções, né? Ou então 4 elementos importantes do regimento interno, mas com visão espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre o secretário, depois o tesoureiro, depois prestação de contas, depois alguns documentos que o regimento fala que o grupo de oração tem que ter. Mas isso, Zé Carlos, é só burocracia? É só para complicar? O que tem de espiritual em tudo isso? E o que pode ajudar na nossa caminhada espiritual? É isso que nós vamos fazer nessas 4 terça-feira de setembro. E vamos iniciar hoje com a função do secretário na RCC-BH. Legal? Mas primeiro, vamos de palavra de Deus, vamos de moção profética, vamos alimentarmos aqui das moções que Deus tem reservado para nós, amados. Então, como eu disse no início, sábado passado, nós fizemos a reunião do conselho, e aí, graças a Deus, lá na nossa sede, né, com os protocolos devidos, tudo certinho, fizemos uma reunião maravilhosa, com muita oração, né, foi bem participativa, mas, enfim, o tema foi confiança na adversidade. E esse tema está presente no Salmo, capítulo 3.
Como que nasceu esse tempo? Aonde vem essa palavra? Não poderia vir de outra forma, senão pela oração, isso mesmo. Quinta-feira passada, o Núcleo Arquidiocesano se reuniu lá na sede, estávamos nós lá reunidos, orando, buscando de Deus uma direção, e Deus nos deu, na verdade, uma série de palavras que falava da necessidade desta confiança em Deus, né? De buscar no Senhor o nosso refúgio. E então o Senhor colocava nos nossos corações o Salmo 3, depois o Salmo 16, que fala sobre a prece do justo perseguido, colocou também em nossos corações Atos 4, a partir do 29, onde os discípulos, depois colocados em liberdade, fizeram uma prece ao Senhor, dizendo, olhai para as ameaças, né? Quer dizer, o conflito, a adversidade, e olhai para as ameaças e concedei aos vossos servos que, com todo desassombro, anunciem a palavra de Deus. E aí nós sabemos que um grande derramamento do Espírito Santo aconteceu naquele momento em Atos 4:31. Eu quero começar com vocês a partir do Salmo capítulo 3, e vai dizer assim, quero ler a partir do versículo 4, o salmista vai dizer, vós sois, Senhor, para mim um escudo, ou melhor, deixa eu começar do 3. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não há mais salvação para ele em seu Deus. Olha a adversidade. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Olha a confiança. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Olha isso, gente. Versículo 5. Apenas elevei a voz para o Senhor, ele me responde de sua montanha santa. Eu que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Olha só, nada temo diante dessa multidão de povo que de todos os lados se dirige contra mim. Então, o salmista, né? E aí, o título aqui na Bíblia Ave Maria é exatamente isso, a confiança na adversidade. O Senhor nos chamava exatamente a isso. Reconhecendo a adversidade, nos convidava e nos chama ainda hoje, né? A enxergarmos este porto seguro, esta confiança, né? Vamos dizer assim, né? E essa confiança, ela está também ligada a um lugar para a gente se apoiar, para a gente se refugiar, para a gente se abrigar, não é verdade? Então, meu amado, o que Deus colocava era isso, né? Reconhecendo os obstáculos da vida, nós precisamos, como Renovação Carismática Católica, ter um lugar para se apoiar, refugiar, para se abrigar. Porque, vejam bem, desta forma, nós não seremos paralisados. Não seremos paralisados. Se na adversidade eu tenho um lugar para eu me abrigar, eu não ficarei paralisado. E a paralisia, ela é uma consequência, né, do medo que me aprisiona, e a paralisia, ela gera em nós angústia. A paralisia, ela pode, sem dúvida nenhuma, dificultar a nossa caminhada rumo à meta maior que o Senhor nos espera, né? A meta da vida eterna e a nossa missão também nesta terra. Então, o Senhor nos chamava, né, a todos nós, né, a confiança nele. E de uma maneira muito especial, a confiança em Jesus, que quando morre, ele então tem a vitória triunfante sobre o mal, ele atrai a si todos os homens. Quando ele vence o mal, ele atrai para ele esta soberania sobre todo o mal, sobre todo o universo, mas ao mesmo tempo ele suscita nas pessoas o quê? Esta segurança, esta confiança. A ressurreição de Jesus, ele está dizendo, olha, eu sou o seu refúgio, eu sou o seu abrigo, eu sou aquele que, de fato,
te proporcionam a segurança, te proporcionam a confiança. Amados, e nós sabemos das adversidades que sempre existiram, não são somente neste tempo, mas nós, como Renovação Carismática Católica, acima de tudo, na clareza da missão que Deus colocou em nossos corações, é algo assim tão bonito, tão presente entre nós, não é verdade? Nós somos convidados a perseverar. Nós somos convidados a perseverar rumo vamos dizer assim, ao nosso porto, a nossa segurança, ao nosso abrigo, aquilo que gera em nós uma confiança que é Jesus. A cada dia e a cada manhã. E isso se faz, meu amado, né? Conforme eu acabei de dizer, a cada dia e a cada manhã. Hoje, quando eu acordei, já meditava na palavra de Deus, e Deus colocava no meu coração, hoje, né, feriado, não é dia santo, e refletindo um pouco sobre o dia de hoje, tantas coisas, e Deus me chamava nessa manhã a uma nova paixão por Ele, né? Ao nosso Senhor Jesus em especial, né? Jesus me chamava a uma nova paixão por Ele, apaixonar de novo por Jesus. E como foi profundo isso na minha vida no dia de hoje. Eu não posso baixar a guarda. E aí eu comecei a associar com o feriado, né? Às vezes, feriado, estou tranquilo, estou de boa. E Deus falava assim, e o Senhor Jesus falava assim, eu preciso de uma nova paixão por mim. Viu, Zé Carlos? Hoje, 7 de setembro, profundo. Aí é isso mesmo, o nosso porto seguro. E aí a gente já chega, né? Já se apresenta para a família em oração, em cânticos, para trazer essa atmosfera, para trazer essa realidade espiritual para nós. E daqui a pouquinho eu estou no meu grupo de oração. Olha que maravilhoso. E que já começou na minha casa, já começou no meu dia a dia. E é isso que Deus quer. E aí você fala, mas o Zé Carlos está muito animado, hoje essa carinha boa, sorridente. As adversidades, meu irmão, são muitas. Todos os dias, em todos os momentos. Mas tem um que é soberano e que está conosco, que é o nosso Senhor. E assim eu quero convidar também a você que nos acompanha hoje, no seu grupo de oração, no ministérios, né? Vejam bem, nós servimos com o nosso ser total. Nós servimos com o nosso ser total. E esse ser total significa que quando você está no exercício do ministério, no seu grupo de oração, na sua forania, ali está também sua família, trabalho ou desemprego, às vezes situações de doença e tantas situações, perseguições, às vezes a gente fica desanimado, tantas perseguições neste tempo, inclusive dentro da própria igreja, não é assim? Então, nós vamos ali com o ser total, mas eu quero profetizar na sua vida, meu amado, este refúgio, este abrigo maior que vai te sustentar você na sua caminhada, vai sustentar você no seu grupo de oração, pode ter certeza nisso. Não perturbe o vosso coração, viu? Não permita com que as angústias desse tempo te paralise. Coloca a tua vida no Senhor, Ele tudo fará. Coloque teu grupo de oração, coloque as realidades aí que você está vivendo nesse tempo em Jesus. Ele é o pontífice. É Ele que, de fato, nos leva ao coração do Pai. Coloque em Jesus. Comece por Jesus, né? Comece amanhã, quarta-feira, ou mesmo agora, ou depois dessa live, ou hoje, quando você for dormir, começa por Jesus. É assim que o salmista se coloca, com esta confiança. Confiança na resposta de Deus, confiança na presença de Deus, confiança de que o Senhor não nos deixa sozinho e desamparado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Digita aí, ó, não estou sozinho, não estou desamparado. Não é assim? Glórias e glórias a ti, Senhor. Amém. Amados irmãos, dando continuidade a esse momento aí maravilhoso aqui de nós, da partilha da palavra, eu já quero convidar o meu grande irmão e amigo, o Arley. Eu vou deixar o finalzinho do programa. Hoje está bem legal aqui. Essa camisa tem história com a Fernanda, que é a coordenadora do Ministério Jovem lá na região Esperança. Já nós vamos soltar aqui o vídeo dela, imagem dessa semana. Vamos deixar para o finalzinho, porque agora estamos com o nosso grande irmão e amigo Arley Azevedo. A paz, meu irmão. Deus seja abençoa.
A paz, José Carlos. Um abraço para você, um abraço também para todos os irmãos que estão aí participando do Fala RCC BH. Boa noite a todos, que o bom Deus possa derramar graças abundantes na vida de cada um. Gente, então, conosco o Arley. O Arley, para quem não sabe, ele é o secretário-geral da RCC BH, um irmão que eu já conheço ele desde o início da minha caminhada na Renovação Carismática Católica, que vem falar para nós um pouquinho hoje sobre esta função do secretário na RCC BH. Ô, Arley, função do secretário, fala para nós um pouquinho. É só papel, é só burocracia, é só anotar, é só papel e caneta na mão, ou tem mais alguma coisa além disso, meu irmão? Então, está contigo a palavra. Amém. Pois é, José Carlos. Na realidade, tem muita burocracia, tem muito papel, caneta para poder trabalhar assim, mas a dimensão do trabalho, do serviço secretário, vai muito além do que uma função burocrática. Primeiro, eu queria dizer para você, querido ouvinte aí, participante, irmão que está participando do Fala RCCBH, que ser secretário é um chamado. Assim como ser pregador é um chamado, assim como ser ministro de louvor é um chamado, assim como ser intercessor é um chamado, ser secretário, e depois você vai ver um programa sobre o tesoureiro também, ser tesoureiro é um chamado. E olha, eu queria falar mais ainda. Há uma unção sobre o chamado do secretário. Há uma unção sobre o chamado do secretário. Isso é importante que nós entendamos. Por quê? Porque não é uma função administrativa qualquer. É um chamado que o secretário recebe do próprio Deus, pela boca do coordenador, para servir ao movimento no secretariado. Esse chamado nós podemos ver na Bíblia, na palavra de Deus, em vários momentos, homens e mulheres de Deus que foram escolhidos para servir de esteio, para servir de apoio ao coordenador, aquele que está à frente da missão, aquele que está à frente do povo de Deus. Se pegarmos no Antigo Testamento, o livro de Êxodo, no capítulo 17, no versículo 8 seguintes, nós vemos a grande batalha do povo de Israel contra os amalecitas. Então, era a batalha de Deus, né, do povo de Deus contra Amaleque. E nessa passagem nós podemos perceber ali uma unção, um mover espiritual sobre a vida do coordenador, sobre a vida do secretário, sobre a vida daquele que está à frente do povo de Deus. E nós podemos perceber no livro de Êxodo, quando Moisés então sobe a montanha para rezar, e Josué, que vai ao combate com o povo de Deus contra os amalecitas, tem ali a visão da intercessão de Moisés, que era o grande líder daquele povo. E Moisés, então, no alto da montanha, começa a orar a Deus, e enquanto Moisés orava, o povo de Deus vencia. É o que diz a palavra de Deus. Moisés é o grande coordenador. Nós vemos na figura hoje do José Carlos, o Moisés da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Mas Moisés não estava sozinho orando no monte, não. Moisés tinha ao seu lado Arão e Hur, que serviu ali como um sustentáculo, como um apoio, como uma ajuda adequada para aquele momento. E quando Moisés fadigava e cansava as mãos, quem sustentava as mãos de Moisés era justamente Arão e Hur. E aí nós podemos perceber o papel do secretário. Primeiro, ele é chamado por Deus. Entenda isso. Você que é secretário, você que é secretária, seja no grupo de oração, seja na forania, seja a nível arquidiocesano, você é chamado por Deus. E sobre o seu chamado há uma unção. Há uma unção. Deus derrama sobre você o Espírito Santo de uma forma especial para desempenhar o seu papel. E qual é o seu papel e qual é o seu chamado? Às vezes nós pensamos no chamado do secretário uma função meramente administrativa, mas eu queria dizer que o primeiro chamado do secretário é para amar e servir. Oh, glória, hein? A primeira função do secretário é para amar e servir.
amar ao movimento, amar a igreja, amar a renovação carismática católica, seja em qual instância você estiver, amar a coordenação da renovação, o coordenador, né? E servir com amor a este movimento. Esse é o primeiro papel, é a primeira função, é amar e servir. Nós podemos perceber aí também uma outra dimensão espiritual quando pegamos a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós podemos ver uma figura de um outro grande secretário na Bíblia, Timóteo. Paulo era o coordenador, Paulo era o grande missionário, o grande fundador de igrejas, mas Timóteo foi aquele que auxiliou, que secretariou, que ajudou Paulo em suas missões. E nós podemos ver em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, a seguinte narrativa. Assim, não podendo mais esperar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar-vos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Ele tem a missão de vos fortalecer e encorajar na vossa fé, a fim de que, em meio às presentes tribulações, ninguém se amedronte. Olha que coisa profunda, que coisa linda. Ele tem a missão de vos fortalecer e encorajar na vossa fé. O secretário é aquele que, ali, junto com o coordenador, ele motiva o povo de Deus a caminhar. Ele ajuda o povo de Deus a viver plenamente o seu chamado, a sua missão. Fortalecer e encorajar na vossa fé, a fim de que, em meio às presentes tribulações, ninguém se amedronte. Então, nós percebemos aqui que, muito além de uma função burocrática administrativa, o secretário ele tem ali uma função, uma dimensão espiritual de ser um apoio, uma ajuda, um sustentáculo para o coordenador e também para o movimento. O secretário arquidiocesano, forâneo, regional, ele tem que ter em mente que ele é secretário de duas coisas. Primeiro, ele é secretário do coordenador, mas também ele é secretário do movimento. Então, ele precisa apoiar o coordenador e apoiar o movimento. Olha que coisa bonita. E, para isso, é necessário que o secretário, então, tenha algumas qualidades que o próprio Espírito Santo vai forjando. Como eu disse, nós somos chamados, e sobre o nosso chamado há uma unção. E essa unção que é derramada sobre nós vai forjando em nós algumas características. Primeiro, para ser secretário é necessário ser fiel escudeiro. É necessário estar ali pronto, preparado para ajudar em qualquer momento, em qualquer situação. O secretário é aquele que é chamado a estar à frente junto com o coordenador. É necessário, meu irmão, minha irmã, que o secretário tenha uma visão de organização, que ajude ali a organizar os trabalhos, os eventos, as reuniões, que ele seja ali, então, aquele que vai ajudar na elaboração, na organização de todas as coisas. Ele, então, vai dar condições para que o coordenador coordene. E por isso é necessário que ele dedique tempo ao chamado. Uma outra coisa importante dentro desse chamado de secretário é que ele tenha visão ampliada do movimento. Olha, para secretariar, é necessário que ele ajude o coordenador nas suas decisões, nos seus direcionamentos, ajude o movimento na sua caminhada, e para que ele possa ajudar de maneira adequada, ele precisa conhecer o movimento, ele precisa ter uma visão do movimento, tanto uma visão histórica, uma visão doutrinal do movimento, mas também uma visão daquilo que Deus está realizando, está querendo realizar no movimento. E essa visão, meu irmão, minha irmã, passa por uma visão espiritual. Outra coisa, é necessário que ele esteja atento a todos os detalhes, né? É aquele que vai ali fazendo um checklist de tudo para que as coisas aconteçam de forma adequada. Finalizando essa colocação, no documento que nós temos aí como o norteio jurídico do movimento na nossa arquidiocese,
que é o Estatuto da Renovação Carismática Católica, no artigo 25, ainda sem querer entrar nas demandas práticas do secretariado, mas o artigo 25 ele sintetiza de maneira clara, de maneira objetiva, a função do secretário. Diz o seguinte: o secretário-geral colabora com a presidência e o conselho arquidiocesano na dinamização de todos os setores da RCC Arquidiocesana de Belo Horizonte, conforme as diretrizes da Assembleia Geral e do Conselho Arquidiocesano. Olha que coisa profunda. O secretário-geral colabora com a presidência e o Conselho Arquidiocesano na dinamização de todos os setores da RCC Arquidiocesana. Então, a função do secretário-geral é o quê? É auxiliar para que todas as instâncias, todas as iniciativas, todas as demandas da renovação carismática católica da Arquidiocese de Belo Horizonte, isso no meu caso. No seu caso aí, talvez secretário regional, secretário forâneo, secretário de grupo de oração, a sua função é ajudar o coordenador da sua instância, do seu grupo, da sua forania, da sua região, e a própria instância em si, o próprio grupo, a própria forania, a própria região, a funcionar, a dar certo, a acontecer em todas as suas dimensões e realidades. Então, percebemos nessa fala que a função do secretário-geral, secretário de região, secretário de forania, secretário de grupo de oração, a função vai muito além do que prestar uma assistência burocrática. É, de fato, ser uma ajuda adequada para o coordenador e para o movimento na hora certa. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Tem muita coisa para falar ainda da dimensão espiritual e depois da dimensão prática, mas em linhas gerais, precisamos entender que somos chamados e sobre o nosso chamado há uma unção. Amém? Muito bem, Wara, é isso mesmo, viu, Wara? Que alegria, né? A gente trazer esse aspecto espiritual aí para esses trabalhos, assim, para mim, fora de sério, viu? Ô, Arlen, e você contando isso aí, e eu começo a meditar aí sobre a questão do secretário, porque o secretário, né, o Arlen, ele faz um trabalho de registro, né? Ele registra. E aí, esse dia eu estava meditando que a Sagrada Escritura, ela é fruto de um processo de registro. Se ninguém tivesse registrado, nós não teríamos esses escritos em nossas mãos hoje. Só que, meditando um pouco sobre isso, eu já conversei com o Arlen em outros momentos, né, sobre essa dimensão espiritual do secretário, a gente esteve junto no ENF, qual foi o último, Arlen? Deve ter sido 2020, né? 2020. Foi 2020, nós estávamos pouco antes de iniciar a pandemia. Pudemos partilhar bastante, mas o que me chama a atenção, me permite, eu gostaria de partilhar com o irmão, o que um secretário registra? Ele não registra, entre aspas, uma reunião, mas um acontecimento espiritual, porque tudo para nós é um acontecimento espiritual, verdade ou não, Arlen? Onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, ele está no meio. O secretário é um processo de registro de acontecimento espiritual que vai nortear a vida de outros. E aí, Wari, quando você falava, eu lembrei de uma coisa. A importância do trabalho de um secretário na RCCBH. Há muitos anos, eu acredito que eu era coordenador de forania em 2016, o Conselho Arquidiocesano ele precisava de tomar uma decisão em relação ao terreno que a gente tem lá em Lagoa Santa, que é o terreno que Deus inspirou o nome de Terra de Louvores. E aí, em 2016, nem esse nome tinha, o conselho precisava de tomar uma decisão. Entre elas, a de vender lá ou não, né? Vamos, não vamos e tal. E aí eu me recordo que vamos dizer assim, o argumento, né? A orientação, o desfecho da situação, ele passou por um levantamento da ata anterior, da ata da época em que a renovação orou e Deus colocou no coração dela para que se destinaria, enfim. Então, eu estava numa reunião, a pessoa trouxe a ata e falou, gente, está aqui, vou ler para vocês a ata. E aí eles leram as profecias, o que Deus falou e tal. Na época ainda do Sebastião, era do Sebastião, né? E tal, a dona Vilma, que era coordenadora da intercessão. Irmãos, aquilo ali
acabou a discussão. Por quê? Porque foi trago um registro. Quer dizer, quem anotou lá, talvez pensou assim, estou anotando uma reunião, mas foi um acontecimento espiritual, né, o Arley? E isso é totalmente aplicável no nosso grupo de oração, né, Arley? Ter essa mente, né? Registrar um acontecimento espiritual. Na realidade, nós precisamos conhecer a nossa história para poder dar passos, né, em direção daquilo que Deus quer realizar em nós. E muitas vezes Deus vai fazendo uma obra concatenada aos poucos, como, por exemplo, aí a questão do terreno da Terra de Louvores, né? É uma obra que vai perpassar em várias coordenações. Então, é necessário retomar uma história para saber para onde Deus está nos direcionando. E, nesse sentido, de fato, o registro histórico aí, ele é retomado de uma forma a nos mostrar qual o caminho, qual a indicação que Deus está fazendo em determinada situação, né? Eu lembro aí dessa fala que nesse registro observou-se aí uma profecia sobre o terreno. Então, essa profecia foi retomada justamente por causa do registro que houve. Percebendo aí que o registro nos aponta qual a direção que Deus quer nos encaminhar. Maravilha. Isso é muito profundo, né, Warley? Infelizmente, a live aqui é muito curta e a gente já tem que ir passando aqui para frente, mas daria para a gente uma boa conversa, né? Poderíamos até colocar esse registro aqui ao lado, se fosse o caso. Mas é maravilhoso. Olha como que isso muda o papel do secretário, a postura, a visão. Quantas coisas que o Warley colocou, né? Bem, gente, olha só. Eu queria tratar algumas coisas interessantes, Warley, porque tem umas novidades no regimento interno, né? Vamos colocar algumas novidades aí sobre o secretário, né? Tem algumas novidades, né? Conta para nós algumas novidades aí. É verdade, Zé Carlos, né? Em 2020, nós participamos, então, do ENF, e lá no ENF teve uma formação para secretários, né? E nessa formação estávamos aí eu e o Gabriel, da Forania Santo Antônio de Venda Nova, entre alguns outros secretários da Arquidiocese, né? E na formação, quem deu a formação foi o núcleo de secretariado da RCC Brasil. E a RCC Brasil conta hoje com uma estrutura de secretariado muito boa, muito bem definida, né? Onde há o papel do secretário-geral, e o secretário-geral conta, então, com o suporte do primeiro e segundo secretário. E, além disso, o secretário de escritório. Dentro dessa perspectiva, então, retornando do ENF, conversando com o José Carlos e colocando aí também, junto ao núcleo arquidiocesano, nós percebemos que a Arquidiocese de Belo Horizonte, por sua magnitude, também merecia ter um núcleo de secretariado. Até porque algumas limitações que eu tenho são nutridas aí por este núcleo, né? E foi criado, então, a partir aí do regimento interno que foi elaborado, uma nova versão, de acordo com a necessidade que houve de criar aí uma nova versão para o regimento, foi criada, então, duas funções que até então não existiam oficialmente no movimento, que é o primeiro secretário e o segundo secretário da RCCBH. Né? O primeiro secretário, então, seria aí o apoio para o secretário-geral naquilo que diz respeito à documentação, ao registro de ata e a parte mais burocrática aí do trabalho do secretário, né? E o segundo secretário, ele funcionaria, então, como o mestre de cerimônia, como aquela parte do secretariado que é ligado ao Ministério de Comunicação. Se você que é secretário do grupo de oração, da forania, da região, saiba que o seu papel está intimamente ligado à função do Ministério de Comunicação. Não é que você substitui o Ministério de Comunicação, mas está ligado a ele. Por quê? Porque uma das suas funções é dar a conhecer. E quem dá a conhecer é aquele que comunica. E aí o segundo secretário, então, na Arquidiocese de Belo Horizonte, fica mais voltado para a função de se dar a conhecer e também na organização, na estruturação aí dos eventos, das reuniões. Né? Isso é uma das grandes novidades. E no regimento interno, ele amplia a possibilidade de que as regiões e foranias também tenham, de acordo com a necessidade, é claro, não é uma imposição, não é uma obrigação do regimento interno, mas ele dá a possibilidade de também, na região,
também na forania, e dependendo até do grupo de oração, quem sabe, criar aí a figura do primeiro e do segundo secretário, correto? Uma outra novidade é que o regimento, então, prevê, a nível arquidiocesano, a criação de um núcleo de secretariado. Esse núcleo de secretariado contaria, então, em sua composição, com o primeiro secretário, o segundo secretário, o secretário-geral e os secretários das instâncias regionais. Então, seria composto, então, por secretário-geral, primeiro, segundo secretário, secretário, no nosso caso, da Arquidiocese da região Esperança, da região Aparecida, da região Piedade e da região Conceição. Qual é a importância desse núcleo de secretariado? Olha, primeiro amplia a função, os trabalhos, né? Dinamizam os trabalhos do secretariado a nível arquidiocesano. Segundo, o secretário regional, ele passa, então, a fazer parte de uma escola, porque ele vai estar intimamente ligado ali aos trabalhos arquidiocesanos. Ele vai estar inserido naquela realidade e vai ali, então, envolvido com aquela atmosfera do secretariado arquidiocesano, aprendendo também a lidar com as necessidades e a forma de trabalhar de um secretário arquidiocesano. São duas novidades aí positivas, além de uma terceira novidade, né? Que o regimento interno, então, prevê, que na ausência do coordenador ou do presidente, né, assim dizendo, do conselho, o secretário passa, então, a ter direito a voto, assim como o presidente teria direito a voto estando presente, né? Isso amplia aí também a função do secretário, por quê? Porque até então ele era um membro consultivo, né? E continua sendo um membro consultivo, mas quando ele está ali representando o presidente do conselho, ele passa a ter ali o status também de membro deliberativo, né? Então são aí as grandes mudanças, as grandes novidades aí que o regimento interno traz em relação à função do secretário. Nossa, Warley, bacana demais, né, meu irmão? E são novidades, olha só, deixa eu só dar uma ajustada na minha câmera aqui, irmãos. Vejam bem, a gente tem falado há bastante tempo sobre a necessidade de formar discípulos, que é a nossa missão, né? Inclusive, a gente fala bastante do processo formador, do processo formativo formador de discípulo. Esse trabalho, ele nos ajuda, o Warley falou muito bem, Warley, né? A formação de discípulos, né? Porque automaticamente você agrega outras pessoas e tem uma oportunidade maiúscula aí de compartilhar experiências. Então, assim, o núcleo do secretariado arquidiocesano já se reuniram várias vezes, né, Warley? Uma reunião bacana, participativa, o pessoal atento, perguntando, e como isso ajuda as coordenações, gente. É muito bacana, é maravilhoso esse trabalho que está sendo feito. Na tesouraria também acontece a mesma coisa, vocês vão ver semana que vem. E é realmente, assim, sensacional. Warley, esse último ponto que você falou que é legal, de uma forma prática, gente, é o seguinte: o coordenador de grupo de oração, ele participa do conselho forâneo. Se por algum motivo aí, está escrito lá no regimento, às vezes pontual, um caso de doença, às vezes está trabalhando, ele não pode participar da reunião de forania, do conselho da forania, e o secretário do grupo de oração participa, antigamente ele não podia votar. E aí a gente, no discernimento, na criação do regimento interno, nós tivemos esse entendimento, né, da importância dessa participação dele, inclusive com voto. E isso é uma novidade, porque valoriza o papel do secretário também, na medida em que ele exerce o trabalho dele ali de substituir o coordenador em algum momento. Isso é bem legal, isso agrega participação, valoriza o trabalho, né? Muito bom mesmo. Ô, Warley, então é isso, né, meu querido? É isso, foi muito bom. Eu acredito que, de repente, as pessoas possam ter dúvidas. Anota para a gente no chat, na medida do possível a gente vai colocar aí, responder para você, de repente, em outras oportunidades. A live hoje até passou um pouquinho do tempo, porque o bate-papo aqui é muito bom. O Arlen está falando, eu estou pensando aqui várias coisas que nós poderíamos partilhar. Mas penso que, em suma, é isso. Ter visão espiritual do secretário
no grupo de oração, na forania e na região, como um trabalho de suporte também, trabalho de registro, um trabalho que dá a conhecer, né, a vida, aquilo que está acontecendo. É um trabalho, assim, espetacular, sensacional, que merece, sem dúvida nenhuma, todo o nosso apoio, reconhecimento, que é um trabalho muito valioso. Eu quero fazer um pedido, que inclusive está no regimento, gente, é que todo grupo de oração tem que ter livro de ata, né, Warley? Porque o livro de ata é o livro oficial para fazer os registros, né, Warley? Correto. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, essa obrigatoriedade do livro ata. O livro de ata, além de ser obrigatório, é fundamental para que a gente mantenha ali o resgate da história do grupo de oração, né? Em grandes eventos ou em decisões ali importantes, retomar a história para poder seguir adiante, isso é fundamental. Olha, obrigado, meu irmão, valeu, Deus te abençoe. Eu fiquei muito feliz mesmo da gente ter essa oportunidade, né? Quem sabe a gente marca um outro momento aí, talvez na arquidiocese, né? Mas o que, assim, a alegria que fica, gente, é que é a obra do Espírito Santo e vai sendo confirmada com os frutos, né? Bendito seja Deus, viu, Arlen? Que Deus te abençoe, te guarde, proteja, renova as suas forças e a sua alegria aí para a gente continuar firme aí em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você aí. Fica com Deus, a paz de Jesus. Amém, Zé Carlos. Eu agradeço muito. Aproveita e deixa uma mensagem para os secretários aí da RCCBH. Pois é. Eu agradeço aí o convite para participar da live do presidente, né, do Fala RCCBH. É muito bom participar desse movimento que nós amamos. E a mensagem que eu deixo para o secretário, seja ele a nível de grupo de oração, forania, região, é que você entenda, meu irmão, minha irmã, que você é chamado. E sobre o seu chamado há uma unção. O Espírito Santo se derrama sobre você de forma diferente. Talvez durante o seu percurso você enfrente algumas dificuldades, alguns desafios, mas lembre-se, você não está sozinho. E eu quero liberar aqui uma palavra profética sobre a sua vida, né? O Evangelho diz assim, e é o Cristo falando, aquele que der um copo d'água a um profeta na condição de profeta, recebe recompensa de profeta. Todo serviço que você presta ao movimento, ao coordenador, você está prestando ao próprio Cristo. Saiba que a recompensa virá, amém? Que Deus te abençoe e mais uma vez louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, glória a Deus, meu irmão, bendito seja Deus, Deus abençoe, tchau, tchau. Gente, mais duas coisinhas bem rapidinho. Vamos ver aqui primeiro a imagem da semana, solta aí para nós aí, Carlos. Essa semana aí foi essa semana de reunião do conselho, que coisa, Carlos? Você tem uma fotinho do povo aí? Espero que até o final desse encontro eu entre em acordo com essa minha câmera aqui. Olha aí, gente, o povo lá reunido, participando, atento, foi muito bacana, né? Louvado seja Deus. E o Olaide mandou para a gente também uma formação que aconteceu lá na Forania São Paulo da Cruz sobre o ciclo carismático. Isso aí foi bem legal. Essa daí é ainda lá na nossa sede, né? E aí ele mandou para a gente, tá aí, ó. Deus abençoe, Olaide, renova a força sua, de toda a família. Um abraço, viu? Na Cida, na Gabriela, todo mundo aí. Isso aí. Gente, e o quadro Esta Camisa Tem História, hoje é com a Fernanda, do grupo de oração Jesus é o Caminho. Ela é coordenadora do Ministério Jovem lá na região Esperança. Solta para nós aí, irmão. Solta para nós aí. Esta camisa tem. Olá, eu sou a Fernanda. Sou do grupo de oração Jesus é o Caminho. Faço parte do Ministério Jovem da Rense, região Esperança. E hoje eu vim mostrar para vocês uma camisa que é muito especial para mim, que é essa daqui. Vou mostrar a parte de trás também. É uma camisa do Ministério Jovem. Eu comprei ela em 2018 em São Paulo, no ENGE, que é o Encontro Nacional de Jovens. Foi muito importante esse momento porque eu conheci pessoas do Ministério Jovem do Brasil inteiro. Então foi muito interessante conhecer várias realidades do Ministério Jovem no Brasil. E também foi um encontro onde eu conheci pessoas que fizeram parte do movimento, lideranças antigas, também as lideranças daquele momento, não só de Minas Gerais, mas de outros estados do Brasil. Então foi muito especial, porque além de me apaixonar ainda mais pelo Ministério Jovem, pela sua história, pelas experiências que nós compartilhávamos uns com os outros, também me apaixonei ainda mais pela RCC.
Eu lembro que eu ia para todo canto com essa blusa. Tem várias fotos minhas na página da RCC, em encontros arquidiocesanos, em retiros, que eu estava usando essa blusa, até porque eu sempre tive muito orgulho de usá-la, porque ela traz lembranças muito especiais para mim. E ainda tenho muito orgulho de continuar usando ela. E eu espero que essa geração e as próximas de todos os ministérios tenham muito orgulho de vestir as suas camisas. É isso aí, Fernanda. Deus te abençoe, minha querida. Menina ungida, menina perseverante, menina dedicada. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? E você que tem aí uma camisa e tem história, manda para nós aí, ó. Qual é a camisa que conta parte da história da sua vida em Deus? Grava um vídeo, manda para nós, que seu vídeo vai aparecer aqui no Fala RCCBH. Gente, Deus abençoe a todos. Finalzinho de feriado, com a graça de Deus. Terça-feira que vem estaremos aqui novamente com o tema A Função do Tesoureiro na RCCBH. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. A paz de Jesus. Pelo trono, onde está Deus? Os santos estão. Deixa entrar.